Olá, amiguinho, tudo bem? Olha só, eu já penteei meu cabelo e tá até mais lisinho, mais macio. Tô no meio da pandemia aqui, dia, sei lá, 40 e alguma coisa, que a gente não sai da rua, que a gente não se fala e eu tô me sentindo no filme da marmota. Todo dia eu acordo igual. Todo dia parece que eu tô no mesmo lugar. Mas estamos bem, né? Estamos bem, estamos com saúde e podemos então fazer aquilo que a gente faz bem, pensar. Pensar, refletir, aprender e melhorar e mudar. Porque se a gente aprende para não mudar, é meio bobagem, né? A gente está gastando energia. A gente tem sempre que aprender com a vida. E muitas coisas que a vida traz de problema tem uma base no assunto que a gente vai ver hoje, que é extremamente importante. Então a gente vai falar hoje de filosofia. Vamos pegar aquele livrinho que está meio esquecidinho lá no meio do seu material, no momento de pandemia, e vamos falar de um capítulo essencial, não só para nossa trajetória até o fim da escola, mas para nossa trajetória de vida. Preconceito. Vamos falar de preconceito. Preconceito, vamos pensar a estrutura do preconceito, vamos ver como, de onde ele surge, vamos ver o que ele é e vamos tentar entender isso e entender para poder desfazer. Esses dias um aluno meu perguntou, aqui a gente estava na aula de, eu acho até que era um aluno de nono ano, a gente estava falando sobre problemas sociais, era da República Velha, e ele falou, mas Mariana, como fazer mudar isso, né? Essa descaso com a população que existe no Brasil historicamente, e esses preconceitos. Eu falei, primeira coisa é ter consciência dele. Até porque pré-conceito, se a gente for pensar a palavra, pré-conceito é o que vem antes do conceito. Você olhar para mim e falar assim, acho que essa mulher é brava. Você fez um julgamento prévio, você não me conhece, é anterior ao que você conhece, mas você já fez. E isso não é necessariamente um problema. Constatar que eu tenho uma cara meio brava. Agora, você pode sair dizendo que eu sou brava porque olhou pra minha cara e não topei com a cara dela. Ou você pode fazer o que seria mais sensato. Me conhecer primeiro, para depois falar se eu sou brava ou não. No caso, eu sou um anjo de candura, então seria muito difícil você continuar com isso. Vamos fingir que eu sou um anjo, tá? Então, o que acontece? Então, preconceito é aquilo que a gente quer, algo anterior ao conceito, algo anterior ao conhecimento de fato da coisa. Mas, a gente então fazer um pré-julgamento é uma coisa que a gente sempre faz. Agora, sair dizendo sem conhecer é que é o problema. Então, o que a gente pode dizer? Que o preconceito surge da ignorância. Então, quando você me olhou, viu essa minha cara, eu quero pôr botox aqui, ó, porque daí o dia que eu pôr botox, olha só como eu vou ficar com cara de moça boazinha, né? Agora, quando eu solto, já fica assim, aí eu fico com cara de brava. Mas eu até fico brava de vez em quando. Claro que eu fico. Eu fico um pouquinho, né? Mas você foi lá e me conheceu e viu, tem dias que ela fica brava, mas tem dias que ela tá de boa. Então ela é mais ou menos, ou ela é o que você quiser achar. Mas só depois que você me conhecer mesmo, é que você pode sair falando qualquer coisa sobre mim. O problema é que a gente não faz isso, né? A gente acaba sempre querendo dar uns palpites sobre as pessoas. E outra coisa também, quando é que a gente efetivamente conhece alguém, né? Conhece bem uma pessoa. Às vezes a gente se desaponta com a pessoa porque a gente acha justamente que conhece tão bem ela e ela faz um negócio que a gente não espera porque a gente não conhece tanto. Então, a gente pode dizer que, primeira coisa, preconceito vem da ignorância e vem da incapacidade de compreender a diferença, a diversidade humana. Então, preconceito é com o humano, tá? A gente pode até fazer pré-julgamentos com animais, ter preconceito com pitbull, pode ter um monte de coisa, mas assim, o problema da dinâmica do preconceito, a gente está falando sobre o ser humano. Não estamos falando sobre o pitbull, tá? Coitadinho. Ou com a cobra. A gente pode até ter medo, é bom ter, né? Então isso daí acho que é um pouco de sobrevivência, ter medo do pitbull. Mas às vezes eles são bonzinhos, sim, né? Pode ser. Mas aqui a gente fez aqui o seguinte, quando eu alio a ignorância, a incapacidade de perceber a diferença, eu estou criando um estereótipo. Tem lá um estereótipo, por exemplo, da mulher histérica.
Mulher sensível demais. Mulher qualquer coisa chora. Qualquer coisa quer discutir a relação. Ela está sempre naqueles dias. Aí eu sempre falo, então tá, descobre qual é o meu dia. Quando é que eu tô naqueles dias? Quando é que eu tô daquele jeito descontrolado, ponto para matar alguém? E por que eu nunca matei? É uma visão estereotipada da mulher. Que a gente, às vezes, como mulher, até reforça. Dizendo assim, hoje eu não tô boa. Tem dias que a gente não fica mesmo, que a gente fica inchado, fica cansado. Existe o hormônio, claro que existe, não dá para negar. Essas são as diferenças biológicas, mas a gente tem coisas que são culturais. Eu tô com um livrinho aqui de uma mulher que eu amo, que você vê que tem até... Eu usei sim, eu li. Posso dizer mais do que muita gente que sai aí falando, né? Porque tem gente que não lê, não sabe, adora falar mal, né? Isso é preconceito. Margaret Mead é uma mulher muito interessante, que foi a primeira pessoa, a primeira antropóloga americana, né? Que a antropologia americana é muito forte. Ela foi a Papua Nova Guiné e encontrou esses três comunidades parentes, né? São parentes, lá nos anos 30. E ela tem os Arapés da montanha, os Mundugunor do rio e os Chambuli. E aí tem assim, um deles tem uma característica que a gente atribui no mundo ocidental ao feminino. Outros tinham uma característica bastante matriarcal e outros eram bem patriarcais. Então, ela percebeu que dentro de uma mesma linhagem de pessoas, a distribuição geográfica fez com que eles tivessem vida completamente diferente uma da outra e que os padrões das pessoas tinham muito a ver com aquilo que a sociedade valorizava. E mesmo tendo aquilo que a sociedade valorizava, sempre você tinha os diferentes dela, que sofriam por ser diferente. O que ela percebeu é que alguns cultivavam aquilo que nós aqui na sociedade ocidental consideramos feminino. Outros cultivavam aquilo que nós na sociedade ocidental consideramos masculino. Não por acaso esse grupo era canibal. Já os Arapés, que são os primeiros aí que tinham uma igualdade de gênero, não existia uma distinção de comportamento no que era homem e o que era mulher para aquela comunidade, então eles eram vistos como, para nós, calmos, que a gente geralmente atribui à mulher, né? Calmo, sereno. Não é sempre, porque tem gente que também chama elas de histéricas. A gente nunca decide o que a gente quer da mulher, né? Eles tinham, inclusive, eram povos bastante pacíficos, uma guerra bastante diferente, em que eles faziam uma guerra em que você não podia machucar a pessoa. Você só jogava a seta na frente dela, mas falava assim, eu não gostei do que você fez. Mas você não podia machucar a pessoa. E você tinha um matriarcal, em que tinha uma sociedade bastante... A liderança feminina também era coletivista. A liderança feminina tinha uma estrutura em que todos participavam do que se comia. Então a ideia, assim, eu acho que a mulher que tem uma relação tão biológica com a criança, né? Ela sai da gente, então a gente quer garantir a existência dela. Então não era um povo muito guerreiro, mas era um povo coletivista. A comida tinha que ser repartida, todos tinham que comer. E a gente vê então que ela vai falar o seguinte, olha, o sexo, não que hoje a gente chama por gênero, não é ele que define o temperamento, e sim a relação social que você tem. Por que eu estou pegando Margaret Mead se eu vou falar do Bobbio e vou quase não falar do Nietzsche, porque o Nietzsche é complicado, ele está na sua apostila, mas Nietzsche para 12 anos é sacanagem. Né? Então eu vou falar do Nietzsche o quê? Ele fez a gente parar para pensar que a gente é um pouco passional, que a gente tem uma força, assim, né? Uma vontade, a gente tem uma potência que às vezes faz a gente nem sempre ser tão racional assim. Vamos pegar só disso dele e vamos seguir em frente. Então a gente viu que a ignorância, mais a incapacidade de compreender a diferença, faz eu ter uma visão estereotipada. Acabei de falar que podemos ser várias organizações dependendo daquilo que a gente valoriza. Mas a gente, quando é preconceituoso, não pensa assim. A gente pensa que está tudo feito, tudo pronto, tudo igual. Nada é diferente. Você é o padrão e o resto que não se encaixa é desvio. Né? Então, a gente vai pegar de um cara importante, e esse eu vou falar mais, que é o Norberto Bobbio. O que o Norberto Bobbio traz para nós? Porque o Norberto Bobbio é um jurista italiano do século XX, morreu há uns 3 ou 4 anos, então ele chegou até nós, ele chegou a ver o mundo que a gente está um pouco hoje. Ele tem um dicionário de política que é simplesmente
excelente, extremamente importante, é um cara que pensou estrutura de Estado, pensou o contrato social, pensou aquilo que a gente estudou, que o contrato social é a ideia de como coletivamente queremos viver, as escolhas coletivas, porque apesar da gente falar sempre do indivíduo, a gente é um coletivo, a gente vive junto. E hoje que a gente está apartado, a gente está vendo o quanto a gente precisa viver junto, quanto faz falta viver junto. Para mim tá mais difícil não ter gente para eu abraçar. Só tenho 2 filhos aqui para abraçar. Então eu quero abraçar minha mãe, quero abraçar meu pai, mas eu não posso. Muito mais importante até do que eu deixei de comprar, do que eu deixei de fazer num restaurante. Então a gente está vendo que a gente é assim. Um, um ser humano é social. E a gente está sentindo muita falta disso. E o Bobbio, ele vai dizer assim, a raiz do preconceito está lá nas opiniões falsas. Quando eu falei aqui, quando você olha pra minha cara e fala, a mulher é brava, metida, nossa senhora, deve ser um nojo. Você não sabe. Então ela é falso. Só se você me conhecer e me achar nojento, aí você pode dizer que eu sou um nojo. Mas antes disso, não. E às vezes você vai muito na conversinha do outro. Aí um dia eu fui lá e dei uma bronca no molequinho. Aí você perguntou pra aquele molequinho, a Mariana é legal? Ele falou, não, ela é uma bruxa. Pronto, você vai achar que eu sou uma bruxa. Você recebeu isso passivamente. Então, ó, opiniões falsas, tá? Opiniões falsas, acolhidas às vezes pela tradição. Ah, todo mundo sempre pensou assim. Costume. Ah, a gente aqui trata mal mesmo. A gente não gosta de nordestino porque eles são tudo vagabundo. Paulista, às vezes não. Outros falam de paulista, né? Ah, tudo metido. Pensa que é o dono da última bolacha do pacote. Então é costume. Recebeu, todo mundo fala isso, né? Aliás, a última bolacha, o último biscoito do pacote, né? O carioca diria. Ou autoridade, às vezes a gente também vê uma pessoa que sabe mais do que a gente, nossos pais, nossos avós, um vizinho sabido, que todo mundo valoriza muito, e ele fala uma coisa e fala, nossa, deve ser verdade. O cara é uma autoridade. Então, o que ele vem? Essa opinião falsa, às vezes ela vem de você mesmo, mas geralmente, como o preconceito é algo coletivo, ele vem de um ato passivo. Você ouviu e sai reproduzindo. Às vezes você, quando é a impressão de uma pessoa, você teve essa impressão e saiu reproduzindo. Ou, né, no caso de grupos todos, grupos como negros, mulheres, homossexuais, pessoas gordinhas, pessoas magras demais, pessoas fora do padrão, indígenas, quilombolas, a gente olha como um grupo, então isso daí é uma ideia mais coletiva. Sendo mais coletiva, a gente geralmente recebe dos outros, de maneira passiva. Eu quietinha no meu canto, fico ouvindo e aí eu reproduzo. Sem parar, para pensar, sem conhecer. Então ele continua baseado na ignorância. E aí ele tem uma estrutura do pensamento, do preconceito. E esse, eu até fiz um cartãozinho aqui, que eu vou dar para vocês depois copiarem. Porque eu não tenho muita tecnologia aqui, tá? Mas, e minha filha tá dormindo, que ela que me ajuda nisso, porque eu não tenho idade para essas coisas. É preconceito, né? A estrutura do preconceito é a seguinte. Primeiro, eu vejo de maneira estereotipada. Mulher inferior, porque ela não pode comandar, porque ela é instável, ela fica naqueles dias. E olha, quando você fala uma coisa lá, você está irritada com um homem, você fala uma coisa mais cortada, o que acontece? Tá naqueles dias, é? Vontade de pegar a pessoa e falar, mas não tô, nem sempre eu tô. É só encheção de saco, porque ouvir besteira às vezes cansa. E aí ele acha, e eu sempre falo, se mulher é tão louca assim, tão instável emocionalmente, a gente chora, a gente é isso, a gente é aquilo, por que é homem que bate, né? Na esposa, geralmente. É tão raro mulher espancar marido, e é tão comum homem perder a calma e espancar a mulher. Você vê como as coisas às vezes são reproduzidas e a gente nem para pensar. Então a gente tem lá, é o estereótipo. Mulher é insensível, mulher é muito sensível, mulher é muito louca, mulher não sei o que, mulher feminista, tudo peluda, odeia homem, não passa, não se penteia, não usa batom. Olha, eu já vim de batom e pus até rímel para mostrar que sim, um feminista se toma banho sim, penteia o cabelo sim. E aí você tem o juízo de valor. Se ela é uma feminista, ela deve ser um inferno, ela deve ser pessoa desagradável, o marido dela nem aguenta. Tadinho do meu finado marido.
Ficamos 26 anos juntos, felizes, amando um ao outro. Então, um juízo de valor. Ela, sendo feminista, não deve ser boa do marido, deve ser uma bruxa. Um juízo de valor. Que é a constatação conforme a diferença. Você acha que toda feminista é uma mulher louca que vai fazer xixi na escada, então que todas elas são loucas e que coitado dos homens que se relacionam com essas mulheres loucas. São abortivos, não quer filho, vai matar criancinha. Enfim, todos os preconceitos que a gente já ouviu na vida, né? E a terceiro é o problema maior, que é o uso, ou seja, a ação que eu faço disso. Se a mulher é instável, maluca, doida, como é que eu vou deixar ela exercer um cargo de liderança? Então eu não vou promover ela para gerência, para direção de uma empresa. Eu vou, melhor, colocar isso com o homem, porque ela vai engravidar, ela vai ficar instável, ela vai ficar pensando sempre no filho. Peraí, ela não é capaz? O pai não pensa no filho? O pai é um insensível? Não, por sorte, o pai também cuida do filho, o pai também ama. E é até uma maldade achar que o pai não ama, né? Então eu estou falando aqui de um caso, que é o preconceito contra... É o machismo, preconceito contra a mulher. E o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é algo que diz assim, somos diferentes. Eu não quero ser tratada como um homem, mas eu quero ter a mesma oportunidade que o homem. Eu quero alcançar os mesmos lugares que um homem pode alcançar. Eu quero ser pensada para uma promoção tanto quanto um homem pode ser pensado. Eu tenho a diferença do que é minha responsabilidade profissional e a minha responsabilidade como mãe. E eu posso, muitas vezes, sim, me preocupar com o filho, como qualquer pessoa pode, ou qualquer homem vai se preocupar com o filho, pode de repente ter um dia, como o homem muitas vezes é forçado a mostrar-se forte, de repente ele vai para o trabalho com o filho hospitalizado e ele está com a cabeça no filho e ele toma decisões ruins. Então, a gente limitar essas questões todas, a mulher é assim, mulher é assada, ela não dá para confiar, ela tem que ganhar menos, isso aí é o que a gente não quer, isso é feminismo. Né? Inclusive que o homem dê valor ao filho tanto quanto a mulher. Então, tudo isso passa pela questão do feminismo. Estou dizendo feminismo porque ele está muito em voga e muito falado. Mas se a gente for pensar num caso mais sério ainda do Brasil, o racismo, ele também parte de um estereótipo negro. Não é muito esperto, não é inteligente, ou é vagabundo. Já ouvi tanto isso. Nossa Senhora, serviço de preto. Olha que expressão horrorosa. É um serviço mal feito. Esse serviço de escravo era mal feito? Claro, ninguém quer ser escravo. Se você for ser escravo, se eu escravizar você e mandar você fazer um serviço, você vai fazer de má vontade. Não vai ser bom, porque você não faz. Escravidão é violência. E aí fica o juízo de valor. Bem, se ele não é igual a mim, se ele é meio desse, sei lá, com toda ideia que você pode fazer sobre uma pessoa preta, uma pessoa negra, e aí você vai lá e fala... Eu constato que ele é diferente e já falo, não dá para confiar. Terceiro problema. Bem, não dá para confiar, então ele deve ser bandido. É mais fácil o PM parar na rua. Vamos pegar o nazismo, né? O que eles fizeram, o nazismo? Se o judeu é o inferior e ele é o motivo pelo qual a Alemanha estava doente, isso é eugenia, tá? É um preconceito terrível que o século XIX produziu. Se ele adoece, eles estão pensando a pessoa como um patógeno, como uma doença. Então, assim, algumas pessoas são evoluídas, outras pessoas não. A gente até em história não gosta de falar a palavra evoluída, tá? Porque evolução para biologia não é ser o melhor, não é aquele hominho que foi subindo. Não, a evolução é um negócio muito louco. Você pergunta ao seu professor de ciências depois. Se ele é inferior e ele adoece a sociedade alemã, eu vou fazer com ele o que a ciência faz com doença. Vou eliminar. Então, estereótipo. Judeu não presta. Ele está destruindo a Alemanha porque ele não presta, porque ele está conluiado com o capitalismo liberal para acabar com a Alemanha, ou então, pior ainda, podem ser bolcheviques, vamos acabar com os comunistas também. E uso que eu vou fazer disso? Se ele é uma doença, não tem problema nenhum matar ele. Tem. Mas na cabeça de um nazista, não.
E isso é a ação. Então, a estrutura do preconceito é estereótipo, o primeiro passo, ver de maneira estereotipada, juízo de valor e uso, tá? Então, vi, é diferente de mim. Ah, não deve prestar. Ai, é negro, então é porque não faz o trabalho direito, não dá pra confiar, é meio bandido, então, olha, melhor ficar olhando sempre com a PM aí, porque ele pode ou mudar de faixa de rua aí, porque ele vai me roubar. Mulher. Ah, mulher meio louca, meio instável. É diferente de mim. Então ela é instável, louca, tem hormônios, como se o homem não tivesse. E ela vai, não dá pra ser líder nunca. Nunca vou, é melhor não promover, ela vai ficar grávida, ela vai querer pegar licença maternidade, tudo vagabunda, vai querer ficar 4 meses lá amamentando a criança. Ah, pra que isso? Nem merece ganhar o mesmo salário, porque afinal de contas vai ficar 4 meses parada. Ai, padrão de beleza. Ela não é magra. Ela é gordinha. Então, porque come muito, não tem limite. A pessoa come que nem um condenado. Ah, não deve dar pra confiar. No máximo deve ser engraçadinha. Quantas pessoas não reproduzem isso todo dia, não é, meus amigos? Então, o que a gente vai fazer? Vai guardar essa, né, preconceito, que é a base dos racismo, é a base para o bullying, é a base para a homofobia, né? Vamos pegar até como a homofobia é tão casadinha com o machismo. Quanto mais feminino é o homossexual, no caso o homossexual masculino, quanto mais estética feminina ele abraça, mais preconceito ele sofre. Já vi muita gente falando, eu não tenho nada contra gay, mas não precisa ser viado. Meu filho, ele é o que ele quer, tá? Ele quer ser feminino, ele se identifica com... O que é feminino mesmo? Lembrar que a gente já estudou que a França, os homens se maquiavam, usavam salto, eles se maquiavam mais do que as mulheres, né? Colocavam perucas, usavam saltos, e isso era símbolo de masculinidade. Então, o que é masculino pra gente muda. E aí a gente fica batendo numa pessoa porque ela não está no meu padrão. Você precisa se tratar. O problema está em você. Você que está na ignorância e não quer sair dela. Então, vai descobrir por que você não quer sair da ignorância. O que é isso aí? Preconceito é isso. É você estar na ignorância e não querer sair dele. Porque você não quer ouvir nada que seja diferente. Então você vai procurar youtuber que fale a mesma porcaria que você. Você vai procurar livro que fale a mesma porcaria que você. Você vai procurar o amiguinho, o tio do pavê que fale a mesma porcaria que você. Você vai procurar todas as pessoas ao seu redor que falem igual a você para você continuar falando igual a você. Então, a gente que é esperto aqui não vai fazer isso. Porque a gente é esperto. A gente não vai ficar na ignorância, pensando e procurando viés de confirmação, procurando os malucos da internet, os supremacistas brancos, os machistas misóginos que existem por aí dizendo que mulher não presta, que tem que bater mesmo, que existe isso na internet. Se você procurar, você acha. Mas a gente é melhor que isso, né? A gente vai poder aprender bastante e descobrir qual foi a origem de muitos dos preconceitos ao longo desse ano. Pra gente fazer o que com eles? Tentar fazer o máximo possível para jogar fora, porque isso é horrível. Beijos para vocês.